Olá, bem-vindos e bem-vindas à última parte dessa aula sobre leis de Newton. Deixaremos para falar sobre a segunda lei no próximo bloco, ok? Então aqui nós falaremos sobre algumas forças do cotidiano e como é que a gente faz para colocar isso num diagrama de corpo livre, tá? Então imagina o seguinte, imagina que eu tenho um piso aqui e um objeto aqui, tá? Solto no ar, tá? Não tem nada aqui. Se eu estiver na Terra, né? Tá aqui eu estou pensando na Terra, nosso planeta. Esse objeto que vai ter uma massa, vai acontecer o que com ele? Como é que eu faço o diagrama de corpo livre dele? Então, tem uma força que é muito comum que a gente vai chamar de peso. E aqui vem um comentário, né? A gente costuma confundir peso com massa, né? Ah, vou me pesar. No fundo, a gente está medindo a massa e não peso, né? Mas depois a gente fala disso com mais propriedade. A força peso, ela sempre vai apontar para baixo, em direção ao solo, tá? Porque ela está fortemente relacionada com a força da gravidade. Então, eu tenho uma força peso aqui. Eu vou, para facilitar o entendimento, colocar F, tá? FP. Que aponta para baixo e só. Já acabei o diagrama de corpo livre. Bem simples, né? Porque só tem o peso. Só que vamos ver, vai ter algumas situações que não vai ser tão simples. Então imagina o seguinte, ó. Imagina que eu tenho teto. E nesse teto tem um objeto pendurado. E esse objeto tem uma massa. Eu quero fazer o diagrama de corpo livre nesse objeto. Ele vai ter a força peso puxando para baixo, né? Aqui eu vou ter a terrinha de novo. Então ele tem um peso puxando para baixo. Ele vai ter aqui, nisso aqui, ó, nesse barbante, nesse cordão, uma força que a gente vai chamar de força tração. Ok? Então força tração ou tensão é aquela força que só vai existir em corda, fios, etc. Tá? Então aqui já tem uma outra força que eu chamei de tração. Tudo bem? Então peso, tração e já coloquei até as duas. Ó. Deixa eu apagar aqui para a gente poder voltar, né? Pode acontecer também o seguinte, ó. Opa, tá muito torto. Isso aqui é a parede, tá? Opa. Parede, aqui é o piso e assim vai. Então imagina o seguinte, eu tenho um objeto aqui, pode ser de novo um bloco, uma massa. E aqui eu tenho uma mola. Só que essa mola está inicialmente tensionada, então ela foi comprimida, tá? Tensionada não, desculpa. Ela está inicialmente comprimida, tá? Então foi comprimida. E aí, ela comprimida, quando ela for solta, ela vai tender a voltar ao seu estado normal, né? O de descanso. Então ela vai tender a voltar a esticar, empurrando o bloco, né? Então, essa força que essa mola faz no bloco, eu vou chamar de força elástica. Então, força elástica é a força que um elástico, né, algo com elasticidade, provoca num objeto. Tá? E assim como tinha no outro lá, aqui eu vou ter uma força peso. E aqui vai surgir uma força nova que eu não falei para vocês ainda. Então, a primeira força nova é a força elástica. E a outra força nova é a seguinte: esse bloco não está no piso. Esse piso tem que aplicar uma força no bloco, o bloco ficar equilibrado com o peso, né? Essa força que o piso aplica no bloco, eu vou chamar de força normal, tá? Então, força normal é a força que a superfície aplica. E ela sempre vai ser... só colocar aqui. Força normal. Ela sempre vai ser perpendicular, tá, à superfície. Ok? A força normal. Então já falamos de força elétrica, falamos de força peso, falamos de força elástica, falamos de força normal, falamos de força tensão, né, ou tração em alguns casos. E agora eu vou... deixa eu voltar lá, desculpa gente. Agora eu vou falar de uma última força aqui, que vai aparecer bastante nas nossas aulas, que é a força de atrito. Então imagina a seguinte situação, tem um plano inclinado, que nada mais é do que
um piso que está inclinado, né? Coloco um objeto aqui e no plano inclinado é bem possível que o objeto estiver desse jeitinho e desça, tá? Mas nessa que eu vou avaliar. Nesse objeto vai agir a força peso, vai agir a força normal, só que a normal aqui vai estar assim, né? Porque é 90 graus na nossa superfície. E é isso aí, tá? E aí, se eu tiver as duas forças, repare que não tem nada segurando o objeto para descer. Ele vai descer e ele vai embora. Então, a única forma dele não descer, você vai uma força contrária à descida dele aqui. E nesse caso teria que ser força de atrito, tá? Então para ele não descer nessa situação, ele teria que ter uma força de atrito entre o bloco e o piso, ok? Então é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.